Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito interessante, o dom profético. Alguns preferem chamar do espírito da profecia. Nós vivemos em um tempo em que há muitos profetas. Você, querido telespectador que me acompanha, meu amigo e minha amiga, sabes muito bem, hoje tem muitos profetas, né? Os ditos apóstolos. Então é necessário também estudarmos um pouco esse tema para podermos perceber o que significa isso de dom profético, ok? Dom profético, em poucas palavras, é um dos dons do Espírito Santo, pela qual um indivíduo escolhido por Deus é capacitado como profeta para poder receber as orientações que vêm diretamente de Deus e passar para o seu povo. É uma espécie de alguém que é inspirado por Deus para poder trazer a informação diante do povo. Eu sei que você vai perguntar, mas qual é a necessidade disso se nós já temos a Bíblia? É interessante, mesmo com a Bíblia, sempre Deus fez isso. No Antigo Testamento vamos ver que havia muitos profetas não canônicos. Quando eu uso a expressão não canônico, significa aqueles que não escreveram a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro doutrinário, é para nos ensinar a doutrina, é guia de todo o ensinamento. Mas o profeta muitas vezes só vem lá para aconselhar, ajudar, encorajar e, acima de tudo, levar o povo para a Bíblia. Sim, ele é um auxiliador para levar o povo para a Bíblia, não que esteja a vir para substituir. Se há profetas que vêm substituindo a Bíblia, então esses não são profetas de Deus. Então, Deus, de tempo em tempo, sempre levantava profetas diante do seu povo quando havia necessidade disso, para poder corrigir, às vezes criticar, para levar o povo de volta àquilo que é o ideal divino. Então, essas pessoas eram chamadas pessoas com dom profético, ou com espírito da profecia. Né? Havia, pelo menos, 3 personagens importantes no povo de Israel. O rei, que era um líder político, né? Rei Davi, que conduzia, claro, era um governo que era conduzido por Deus, mas havia o rei, havia o sacerdote. O sacerdote é aquele que carregavam do povo para Deus, intercedia diante de Deus para o seu povo. Ele carregava tudo que vem de baixo para cima. Agora, o profeta é o contrário do sacerdote. O profeta, ele carregava de cima para baixo. Não sei se estamos juntos. O sacerdote, ele carregava de baixo para cima. O profeta carregava de cima para baixo. Então sempre havia esses 3 personagens importantes no povo de Israel. Então, o que em poucas palavras significa o espírito da profecia ou o dom profético? Bom, o espírito da profecia é uma revelação, eu coloquei aqui, uma revelação especial que vem de Deus para um indivíduo escolhido a fim de corrigir, admoestar e ensinar o seu povo. Nota-se que isso deve vir de Deus. Isso abre brecha que pode haver também falso espírito da profecia ou falsos profetas, ok? As pessoas com dom do espírito da profecia eram chamados videntes ou profetas na Bíblia. Por que videntes? Porque eles viam, recebiam, tinham visões. Depois, através dessas visões, recebiam orientações de Deus, depois ensinavam ao povo. Vidente é aquele que era consultado para perceber as instruções que vêm de Deus. Então, normalmente no povo de Israel, as pessoas iam ter com vidente para procurar saber como é que devem proceder em certas circunstâncias. Okay? É muito interessante que o profeta lidava muito com aquela vida diária, de dia a dia do povo de Deus. Então, algumas orientações daqui para aqui ele levava, né, de Deus, depois orientava o povo para que o povo sempre esteja alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, como é revelado na palavra do Senhor. Então, temos exemplo, sim, profeta Samuel, você conhece? Samuel foi um vidente, né? E é interessante que Samuel não escreveu a Bíblia, né? Sim, quando você vê o livro de Samuel, não é Samuel quem escreveu. Samuel não escreveu a Bíblia. Só que o livro de Samuel conta muito mais sobre essas histórias. Zadok, Gade, José, Agabo. Lembra que José tinha o dom profético, né? Tinha visões ali, conseguia interpretar sonhos e tudo mais. Era um dom profético, ok? Mas e muitos outros. Vamos ver que mesmo no Novo Testamento, porque muita gente diz que os dons cessaram no dia de Pentecostes, então já não há mais dons. Vamos perceber que afinal havia profetas até no meio do povo, os videntes, né? Pessoas com dom do espírito da profecia, durante o primeiro século, quando a igreja cristã estava a crescer no tempo dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 11, 27 a 28, encontramos as seguintes palavras.
Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém, até não era uma só pessoa, profetas de Jerusalém para Antioquia. E levando-se um deles, por nome Agabo, havia alguém que tinha dom profético, que era chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Deus inspirou, mostrou essa pessoa, esse profeta que há de acontecer fome. E ele tinha por responsabilidade alertar o povo e ensinar o povo o que é que se devia fazer, né? Como eu disse, resolver questões temporárias, né, do povo de Deus. Então tinha uma pessoa com dom profético chamado Agabo, ok? Mas existem também profetas canônicos e não canônicos. Vamos entender que é Bíblia. Profetas canônicos são aqueles que escreveram a Bíblia, que estão aqui, ok? Profetas não canônicos são aqueles que não escreveram a Bíblia. Okay? São aqueles que não escreveram a Bíblia, mas de tempo em tempo Deus usou para orientar e admoestar o seu povo. Qual é o ponto parecido dos dois? É que os dois recebiam a palavra de Deus. Ok? Tanto canônico como não canônico, a palavra vinha de Deus. Não há como dizer, por exemplo, Agabo não recebeu a revelação divina. Era a palavra de Deus. A única diferença é que o canônico é aquele que Deus quis que coloque as palavras que Deus lhe dava. Algumas, porque não são todas as palavras que os profetas colocaram na Bíblia, né? Algumas palavras com a intenção de Deus usar isso para formar doutrinas, ensinamentos e fazer o cânone sagrado, neste caso a Bíblia, como única regra de fé para o seu povo. Sim. Agora, o não canônico ele não havia razão para tal. Deus só deixava que a mensagem termine apenas para aquele contexto. Então, profetas canônicos quais são? Temos Jeremias escreveu o livro de Jeremias, né? Temos Isaías, temos Ezequiel, Daniel, etc. São tantos que escreveram a palavra. Mas profetas não canônicos também temos, os que não escreveram a Bíblia, mas a Bíblia apresenta eles como sendo videntes nas suas épocas. Temos Enoque, Jasher, Natã, Gade, Samuel, etc. Veja o livro de Judas, versículo 14. Judas só tem um capítulo, né? Versículo 14. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então, Enoque profetizou que Cristo estava a voltar, mas Enoque não escreveu a Bíblia e você não vai encontrar essas palavras todas que Enoque profetizou na Bíblia. Apenas Judas fez questão de citar um dos seus escritos e colocou na Bíblia, né? E bom que citou, né? Até o nome, disse escreveu Enoque, porque senão ia me dizer que é plágio, né? Sim, então escreveu, disse que Enoque profetizou que o Senhor vê. E é mesmo a mensagem que outros profetas também ensinam na Bíblia, mas Enoque não fez parte do cânon. Okay? Temos também outro. Josué 10, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? Afinal, Jasher era um vidente. Ele escrevia muitos livros, manuscritos, né, para poder orientar o povo. Disse que isso está escrito no livro de Jasher. Então, o autor bíblico aqui, no livro de Josué, está a citar o livro deste profeta. Mas esse profeta não escreveu a Bíblia. Nem esses livros nós não temos, não estão na Bíblia. Né? O sol, pois, se deteve ao meio do céu e se apressou e pôr-se quase o dia inteiro. Depois, segundo Samuel 1,18 também fala, dizendo eles que ensinasse os filhos de Judá uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasher. Estamos a ver de novo o livro de Jasher, é citado o profeta Jasher, né? Que era uma pessoa com dom profético. Normalmente os profetas escreviam, orientavam o povo para conhecer aquilo que Deus queria dizer. Segundo de Samuel 12, versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse a Natã a Davi: também o Senhor perdoa os teus pecados, não morrerás. Natã aqui era vidente. Ele não escreveu a Bíblia, não era profeta canônico, mas ele ia receber as orientações de Deus, depois informava ao rei. Ok? É por isso muitas vezes os reis não iam à guerra antes de consultar os videntes, né? E os videntes ou escreviam ou informavam o que era a vontade de Deus. Esse é que é o trabalho do vidente no meio do povo de Deus. Sempre teve. Não tem como não havendo no meio do povo verdadeiro de Deus. 1 Crônicas 21, 9 até 10, o texto diz assim: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, esse outro vidente de Davi, chamado Gade, ok? Dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. 1 Crônicas 21, 9 até 10. Então, tem aqui o Gade, e este Gade aqui recebia também orientações do Senhor para poder explicar ao seu povo. Então, isso é que se chama dom profético ou espírito da profecia. Hoje em dia, sim, tem muitos profetas que dizem: Deus me mostrou, Deus me disse. Na verdade, estão a tentar copiar aquilo que faziam os videntes
nos tempos antigos. Mas vamos perceber à frente como provar se é profeta verdadeiro ou não. Porque também mesmo no Antigo Testamento também havia falsos profetas. Bom, tivemos profetisas na Bíblia. Mulheres também poderiam ter o espírito da profecia ou o dom profético. Essa talvez seria a sua questão. Profetisas na Bíblia. Tivemos Miriam, Débora, Hulda, Agar, Ana, Ruth, Noemi, Esther e tantas outras que a Bíblia apresenta aqui, tiveram o espírito da profecia. Vamos ver uma. Segundo de Crônicas 34, versículo 22 a 23. Então, Hilquias e os enviados do rei foram ter com profetisa Hulda. Até a expressão disse profetisa Hulda. Hulda é profetisa não canônica porque não escreveu a Bíblia. Profetisa Hulda foram ter mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava em Jerusalém na segunda parte. Falaram-lhe a esse respeito, e ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Então depois começou a dar orientações que recebia de Deus. Esta profetiza Hulda, ok? Mas também, outro texto é este que está no livro de... Vamos ver aqui, esse texto que fala sobre Ana, ok? Sobre Ana. Ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. Então, a Bíblia chama Ana de profetisa, porque tinha dom profético, mas não escreveu a palavra também, ok? Então, vamos ter que entender entre profetas canônicas e não canônicas, mas também entendemos que há profetisa e há profeta também que são homens, ok? Sim. Então, quando nós continuamos a estudar a palavra de Deus, vamos perceber que são tantas, esses são alguns só que eu citei. Por exemplo, Miriam também é chamado profetisa. Agora, uma coisa interessante, será que nesses últimos dias podemos ter profetisas, profetas? Essa é a questão. Bom, a palavra de Deus disse que os dons não cessaram, porque o Espírito da profecia é um dom do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que levanta homens para guiar o seu povo num momento adequado. Então, os dons espirituais não cessaram. E nós conhecemos os dons espirituais. Um desses dons espirituais é a profecia. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27 a 31, que fala sobre esse tempo aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Tivemos apóstolos, ok? Segundo lugar, profetas, afinal. Em terceiro lugar, doutores. Depois veja que Paulo está a escrever que Deus pôs profetas na igreja no momento em que o cânone bíblico estava a ser fechado, porque eles foram os últimos a escrever a Bíblia. Mas está a dizer que mesmo assim dentro da igreja temos profetas. Outros são doutores. Doutores são aquelas pessoas que Deus lhes dá dons espirituais de sabedoria para discernir os mistérios do Evangelho e possam trazer luz para o seu povo. Ok? Talvez diríamos teólogos na linguagem de hoje. Ok? Mas devem ser um dom que vem do Espírito Santo também, Porque educação, se não tivesse Espírito Santo, não vai ajudar em nada. Depois milagres, tem também milagres, ainda que Satanás hoje usa muito isso. Depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua, aquilo que estávamos a falar, pessoas falarem línguas diferentes. Depois temos também dons de cura, entre outros. Então ele pergunta, porventura são todos apóstolos? Respondendo essa questão de Paulo para o dia de hoje, eu poderia dizer, Paulo, olha, todo mundo hoje quer ser apóstolo, mas ele está dizendo que não é possível isso. São todos profetas? Todo mundo hoje quer ser profeta. Okay? São todos doutores? Todo mundo quer ser. São todos operadores de milagres? Todo mundo quer ser. Tem dons de curar todos. Todos falam diversas línguas. Todos interpretam. É interessante que língua deve se interpretar, mas aquelas línguas estranhas não se interpretam. Ok? Procurai, pois, com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, ele nos disse que Deus dá, sim, dom de profecia. Ok? Como é que nós vamos provar se um profeta é verdadeiro ou um profeta é falso? A Bíblia nos apresenta pelo menos 4 coisas importantes. Primeiro, a lei e o testemunho. Isaías 8, 19 até 20. O que quer dizer isso? Qualquer profeta deve falar de acordo com a palavra de Deus. Deve falar de acordo com a palavra de Deus. Porque mesmo esses profetas que nós vimos não canônicos, sempre falavam de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus levanta, Elias não escreveu a Bíblia, mas foi um grande profeta. Um dos grandes profetas, até apareceu no Monte da Transfiguração. Mesmo João Batista também tinha dom profético. Agora, eles não podem falar contrário à Bíblia. Não é possível, por exemplo, Deus, na Bíblia, ensina que casamento entre um homem e uma mulher. Depois o profeta vir dizer que Deus me inspirou que casamento entre
é entre homem e homem. Deus não se contradiz. Então, isso não pode ser profeta de Deus. Então, a Bíblia fica ali como norma para provar o dom profético, ver se é verdadeiro ou não. Então, a lei e o testemunho, quer dizer a Bíblia. Cumprimento de profecias. Quando falar as profecias, devem se cumprir. Devem haver provas claras. Isso podemos verificar em Jeremias 28, 9 e 18, 7 até 10. Vida e obras. A vida de um profeta deve ser uma vida abnegada, uma vida cristã, uma vida isento de erros. Quando eu digo isento de erros, não estou a dizer que não são pecadores, mas uma vida cortês, uma vida evangélica. Hoje temos uma vergonha. Temos grandes profetas aqui no mundo, muitos profetas, mas a vida que levam, cheio de vaidade, coisas que eles falam. Você nota que essa pessoa aqui não está sendo inspirada por Deus, apenas está fazendo negócio. Mas profetas de Deus eram pessoas retos, ok? Mas também a exaltação de Cristo. 1 de João 4, 1 até 3. Qualquer profeta tem que exaltar Cristo. Veja que profetas de hoje exaltam a si próprio. Exaltam a si próprio. É que na vida do profeta, Cristo deve ser o tópico principal. É assim como funciona na Bíblia. É assim como funcionou sempre na Bíblia. É por isso, esses profetas que não apresentam esses 4 requisitos, não falam de acordo com a palavra de Deus. As profecias que eles falam é só questão de adivinhar uma coisa ali, que não é de um alcance global, um alcance do povo de Deus em geral. Vida e obras estão longe daquilo que é o ideal de Deus. E ao mesmo tempo também não exaltam a Cristo, mas exaltam a si mesmo. Eu conheço um profeta que ele afirma que ele é o caminho para o povo deve olhar para ele. Isso é contrariar aquilo que a Bíblia disse, porque o caminho é Cristo. Ele afirma que é o noivo de Mateus 25, esse profeta. Mas a Bíblia disse que o noivo de Mateus 25 é Cristo. Okay? Então são esses aqui que Mateus 24, 11 disse que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E de fato são esses profetas que nós podemos ver. Então, Deus disse que mesmo assim haverá o dom verdadeiro de profecia. Ok? Se Cristo disse que haverá falsos profetas, automaticamente tem verdadeiro. Não pode haver nota falsa sem a existência da verdadeira nota, né? Deve ter nota verdadeira. Então, haverá sim o dom profético. Isso está em Atos 12, 17. Disse: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Afinal, os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Então, ele está mostrando que, aguardando da história da igreja, sempre Deus, de tempo em tempo, vai levantar pessoas com dom profético. Deus vai levantar pessoas que vai lhes dar o dom profético para poder orientar o seu povo. Bom, o dom profético, nesses últimos dias, considerando esses 4 características principais aqui que são apresentadas na Bíblia, observando com muita cautela tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o dom profético e olhando também pelas características dos profetas da antiguidade e aqueles que tiveram dom profético. Nesses últimos dias, sem hesitar, podemos chegar à conclusão que o dom profético se manifestou no ministério de Ellen G. White. Ellen Gold White, nós conhecemos, né? Porventura, há muitas teorias que falam sobre ela, mas há onde perceber que é falta de informação. As pessoas não procuram saber, não fazem uma investigação para entender quem é ela, ler o que escreveu, né? Como aqueles que liam o livro de Jasher, né? Para ver o que ela escreveu, para poder saber o que ela de fato foi, né? Ela recebeu o dom profético, que vem de Deus, né? Escreveu tantos livros, né? Mais de 2.000 artigos ela escreveu, né? 40 livros, e talvez ainda vão compilar outros livros juntando esses artigos. Ela teve visões, sonhos e escreveu muita coisa, não por intenção de substituir a Bíblia. Lembra que aqueles profetas não tinham como intenção substituir a Bíblia, mas é para demonstrar, ensinar e levar o povo de volta às Escrituras. Ela não contradiz nenhuma parte da Bíblia, nem seus escritos são usados para formar doutrina, mas são auxiliadora para nos ensinar, nos fazer entender com profundidade aquilo que Deus disse. E na obra dela, Cristo é o foco principal. A maior obra evangélica, tirando a Bíblia, que mais exalta Cristo no mundo, é um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que foi escrito por Ellen White. Este livro explica sobre o ministério de Cristo. É um livro espetacular. Se você ainda não leu, melhor pesquisar este livro, vai encontrar no Google. O Desejado de Todas as Nações. Livros como Caminho a Cristo, né? Livros como Cristo no seu santuário, entre muitos outros, exaltam Cristo e colocam Cristo como centro. Não vem para substituir a Bíblia, mas é manifestação do dom profético no ministério de Ellen G. White. Hoje não temos tempo, poderíamos contar muito sobre a história dela, mas eu te aconselho você pesquisar para saber um pouco sobre ela e pesquisar nas fontes oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela foi Adventista do Sétimo Dia, para você poder ter uma informação correta. Okay? Porque há muitos que escrevem sobre ela, mas nem sequer lia
nenhum livro, né, dela. Então, manifestou-se no ministério de Ellen White. Veja lá o que ela escreveu. Vou citar aqui algumas coisas que ela escreveu só para poder trazer um pouco de luz ao meu telespectador. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos seus profetas e apóstolos. Nesses dias, ele fala por meio de testemunho do Espírito. Né? Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse Deus ao seu povo a respeito da sua vontade, como hoje. Hoje está cheio de profetas. Então, Deus precisa nos orientar mais, nos levar mais a entender a palavra de Deus. Ela escreveu isso em Testemunhos Seletos, volume 2, página 276. Uma coisa também que ela escreveu interessante: pouca atenção é dada à Bíblia. O profeta deve te levar à lei e o testemunho, deve te levar para a Bíblia. Pouca atenção é dada à Bíblia. O Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Review and Herald, de janeiro 20 de 1903. Então, ela escreve isso. O povo de Deus no tempo de fim é apresentado como aqueles que vão ter o dom profético. Isso está, primeiramente, Apocalipse 1, versículo 1 até 2, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que se tem visto. Vamos para Apocalipse 12, 17 entender o que significa essa expressão testemunho de Jesus. O dragão irou-se contra a mulher, o povo de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, o povo de Deus no tempo do fim. Os que guardam os mandamentos de Deus, este povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo é o dom profético. Como é que podemos provar isso? Apocalipse 19, versículo 10. Lembra que em Isaías 28, 10, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, a Bíblia se interpreta a si própria. Diz assim: eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele me disse: não faça tal. Eu sou teu conservo e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok? O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então, o povo de Deus sempre teve esse dom profético, sempre teve o espírito da profecia no meio deles. E nesses últimos dias, o dom profético manifesta-se naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se manifestou no ministério de Ellen G. White. Deixa de ouvir aquilo que as pessoas falam. Deixa de ter preconceito. Provai por si próprio, para você poder conhecer. Os livros dela não se escondem, estão em todas as plataformas digitais. É só entrar. Você vai encontrar, leia por si mesmo, para conhecer aquilo que ela fala. Muitas pessoas até criticam porque não conhecem. Tanto é que mesmo os profetas também da antiguidade eram criticados. Mas se você ler com muita cautela, Deus te levará você a conhecer que ali estava a manifestar o dom profético. Volto a repetir, não vem substituindo a Bíblia. Nem os que creem em Ellen White, nem os adventistas, eles não substituem a Bíblia com os livros de Ellen White. Eu já deixei muito claro qual era o papel do vidente e qual era o papel da Bíblia. A Bíblia é norma de todo ensinamento e doutrina. Vidente é para demonstrar, ensinar e levar o povo de volta às Escrituras. É este o papel de Ellen White. Mesmo tirando todos os escritos de Ellen White no meio dos adventistas, as doutrinas da igreja adventista ainda vão permanecer, porque não dependem de Ellen White para serem formados teologicamente falando. Ok? Sim. Por exemplo, qual é a doutrina? Volta de Jesus? Está na Bíblia. Sábado? Está na Bíblia. Santuário? Está na Bíblia. Tudo está nas Escrituras. Então, é isso que eu queria dizer. Agora, tem outra citação também dela que eu gostaria de ler para você, né, que está no Grande Conflito. Esse livro eu recomendo você a ler, é um livro extraordinário. Explica sobre a batalha entre Cristo e Satanás. É um livro extraordinário, o Grande Conflito. O Espírito não foi dado e nunca poderá ser a fim de sobrepor-se às Escrituras. O que está a dizer isso? As Escrituras, como é que aquilo que ele não escreve, não vem para substituir as Escrituras. Hoje está explicitamente declara ser mesma norma pela qual todo ensino e experiência deve ser aferido. Então está a dizer que os meus escritos não vêm para substituir a Bíblia, ok? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa citando os escritos de Ellen White, não é citar para substituir a Bíblia, mas é citar apenas para apoiar a explicação e aprofundar aquilo que a Bíblia já fala. É que nem aquele profeta que disse: não está isto escrito no livro de Jasher, não está escrito no livro de Enoque. É a mesma fórmula de dar mais ênfase àquilo que está se a explicar. Mas a Bíblia é que já formou esta doutrina. O Senhor me tem dado muita luz,
quero que o povo possua. Há instruções que o Senhor me deu para o seu povo. Há luz que eles devem receber. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Isso é uma citação direta de Isaías 28, versículo 10. Isto deve ser agora apresentado ao povo, porque foi dado a fim de corrigir erros, veja lá o dom profético, corrigir erros especiosos e especificar o que é a verdade, que a Bíblia já é apresentada. O Senhor tem revelado muitas coisas que indicam a verdade, dizendo: este é o caminho, andai nela. Mensagens à Igreja Remanescente, página 183. Então, é muito interessante o dom profético. Tem muitos profetas mais falsos. Mas se considerar aqueles 4 critérios, a Bíblia, cumprimento de profecia, vida e obra e exaltação de Cristo, vai perceber que o dom profético manifestou-se no ministério de Ellen G. White. É só procurar ler por si mesmo, ok? Ela escreveu tantos livros. Patriarcas, tem aqueles 5 primeiros livros, né? A série de Conflitos dos Séculos, que eu recomendo você a ler. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito, entre muitos outros livros, tais como Mente, porque ela ensina não só a questão que tem a ver com a espiritualidade, mesmo saúde, educação. Temos livros como Mente, Caráter e Personalidade, é um livro da psicologia. Conselho sobre o regime alimentar, o que você deve comer, a verdade sobre os anjos, igreja remanescente, vida no campo, visões, música, oração, santificação, testemunho para a igreja, né? Você vai encontrar. Se quer entender melhor, até tem livros em áudio. É só você entrar no https://ellenwhiteaudio.org/pt. Você vai encontrar a informação sobre tudo o que ela escreve. Então, vamos deixar de ouvir o que as pessoas dizem, mas vamos tentar provar por nós mesmos. Porque o Senhor, em Amós 3, versículo 7, disse assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. E ainda mais nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. E acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a vossa carne. Vossos filhos e vossos filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Joel 2, versículo 2. Então, o dom profético nesses últimos dias se manifestou no ministério Ellen G. White. Convido para o próximo estudo e que Deus lhe abençoe.